Lisboa, 10 de setembro de 1923. O ar cheira a carvão úmido e a maresia velha. Os elétricos rangem nas curvas como se tivessem ossos. Nas ruas, o passo das pessoas é curto. Pouca conversa. Alfredo Nobre da Costa nasce aqui, num país que gosta de silêncio e que cobra caro a quem faz perguntas. A cidade ainda tem janelas altas e cortinas pesadas. As repartições cheiram a tinta fresca e papel engomado. Os carimbos batem com força, como martelos pequenos. O Estado está em todo o lado, e a vida aprende a contornar. Ele cresce a ver homens de fato escuro, gravatas apertadas, sapatos bem engraxados, gente que fala baixo mas decide alto. Em casa, as contas fazem-se com lápis curto. A borracha já gasta deixa manchas cinzentas no papel. O dinheiro não se discute em voz alta. Discute-se com riscos e colunas. E com medo de errar. O miúdo aprende cedo uma coisa simples. Quem domina os números manda no tempo dos outros. Quem domina a energia manda no ritmo da cidade. Luz acesa ou apagada muda tudo. Lisboa tem noites que parecem mais longas do que deviam. A lâmpada amarela na cozinha treme com a corrente. O rádio chia antes de encontrar a estação certa. E quando encontra, a voz vem distante. Como se atravessasse um túnel. Alfredo estuda, não por romantismo, por método. Os cadernos têm margens estreitas. As folhas ficam marcadas de dedos sujos de grafite. Há réguas, esquadros, compassos. Ferramentas de quem quer medir o mundo. A escola nessa Lisboa tem disciplina de quartel. O professor entra e a sala endireita-se. O quadro negro fica coberto de pó branco. O giz parte-se e cai como neve. E ninguém ri. Ele não é o rapaz do palco. Não é o que levanta a mão para brilhar. É o que fica a resolver até ao fim. E que volta atrás quando a conta não fecha. A engenharia aparece como uma porta pesada, uma porta que dá para uma sala cheia de ruído. Motores, transformadores, cabos grossos. Engenharia eletrotécnica, uma palavra comprida para uma coisa concreta. Fazer a corrente obedecer. Naqueles anos, Portugal ainda é um país de contrastes. Há bairros com luz firme e outros com sombras. Há fábricas com máquinas novas e oficinas com ferramentas gastas. Há promessas de modernidade e hábitos antigos, tudo ao mesmo tempo. O jovem Alfredo entra nesse mundo com olhos de técnico. Ele olha para uma lâmpada e vê um circuito. Olha para uma rua e imagina a rede por baixo. Olha para uma fábrica e pensa em consumo, carga, perdas. O país fala de ordem. Mas a ordem, na prática, é fila. Fila para papel. Fila para licença. Fila para autorização. E a eletricidade também tem fila. Tem prioridades, tem cortes, tem decisões que não aparecem nos jornais. Ele aprende a linguagem dos relatórios. Frases curtas, números alinhados. Tabelas que não admitem opinião, ou fingem que não admitem. Há um tipo de papel que fica na memória. Papel grosso, amarelado, com textura áspera. Quando se dobra, faz um estalo seco. Quando se escreve, a caneta arranha. É nesse papel que se desenham redes, e se planeiam centrais, e se justificam investimentos. O jovem engenheiro aprende outra regra. Um projeto não vive de ideias, vive de assinaturas. Uma assinatura abre portas, outra fecha. E há assinaturas que custam anos. Ele começa a circular por ambientes onde se fala de produção, de indústria, de energia, de eficiência. Não é conversa de café, é conversa de sala fechada, com cinzeiros cheios e copos de água intocados. Os homens que mandam nesses setores têm hábitos iguais. Chegam cedo, saem tarde e guardam tudo em pastas pesadas. Uma pasta de couro gasta, com cantos arredondados, é quase um uniforme. Lá dentro, folhas com cálculos, mapas dobrados, notas escritas à pressa, e às vezes um telegrama. Alfredo aprende a carregar esse peso sem fazer barulho, e sem deixar cair nada. A formação em engenharia eletrotécnica não é só matemática, é disciplina mental, é aceitar que a realidade não negocia. Se a carga é maior do que a capacidade, o sistema cai. Ponto final. Mas ele também aprende que as pessoas negociam tudo. Negociam prazos, negociam custos, negociam responsabilidades. E isso entra na cabeça dele como um ruído de fundo, um zumbido constante. Lisboa muda devagar. Os carros aumentam. O trânsito engrossa. O cheiro a gasolina mistura-se com o cheiro do rio. As obras abrem feridas no chão e depois tapam. O país por fora parece estável, mas por dentro há tensão, a pobreza escondida, a imigração, a gente que parte com malas de cartão e que manda cartas com saudade e notas dobradas. Alfredo vê isso e não faz discursos. Ele toma nota. A ambição dele não é de palanque, é de funcionamento. Ele quer que as coisas funcionem, que a luz não falhe, que a indústria produza, que o país não fique parado. Isso parece pouco, mas num país que vive de travões é muito... Os anos passam. Ele entra no mundo profissional com a postura de quem não precisa de aplauso. O que ele precisa é de dados e de margem de manobra.
Há reuniões em que se fala de megawatts como se fossem sacos de farinha, há discussões sobre picos de consumo, sobre reservas, sobre manutenção, sobre o custo de parar uma linha de produção. Uma fábrica parada não é só silêncio, é salário em risco, é encomenda perdida, é conflito. Ele aprende a ver a economia como uma máquina grande, com peças que rangem, com correias que se gastam, com parafusos que ninguém vê, e aprende a ver o Estado como o quadro elétrico dessa máquina. Um quadro com chaves, algumas bem identificadas, outras sem etiqueta. Há sempre uma chave que ninguém quer mexer, porque pode apagar tudo. O jovem técnico começa a ganhar reputação, não por frases bonitas, mas por entregar. Entregar significa chegar com contas feitas, significa prever falhas, significa dizer não quando todos querem dizer sim. Dizer não custa, mas evita desastres. Ele vai sendo chamado para tarefas onde a confiança vale mais do que a fama. Tarefas em que um erro vira manchete, e em que um acerto passa despercebido. Esse é o destino de muitos técnicos. Quando tudo corre bem, ninguém pergunta quem fez. Quando corre mal, todos perguntam. Portugal, entretanto, aproxima-se de uma curva histórica, mas ainda ninguém sabe o nome da curva. As pessoas sentem só o peso. Há sinais pequenos. Conversas interrompidas quando alguém entra. Jornais dobrados depressa. Olhares que medem a sala. Alfredo não é homem de conspiração. Ele é homem de procedimento. Mas ele percebe o ambiente, percebe que a estabilidade é uma camada fina e que pode rachar. Ele continua a trabalhar, continua a subir em responsabilidades ligadas à indústria e à energia. O setor energético é nervo, é sangue. Sem ele, o país desmaia. E quem mexe nesse nervo aprende a ser cauteloso. Uma decisão errada pode escurecer uma cidade, pode parar uma fábrica, pode acender uma revolta. Ele aprende a escrever para ser entendido por quem decide e por quem fiscaliza, e por quem procura falhas. Os relatórios têm uma música própria. Introdução curta, dados, cenários, recomendação. E um anexo com números que ninguém lê, mas todos exigem. Ele aprende a preparar esses anexos como se fossem a parte principal, porque é lá que se apanha a mentira. Há um tipo de silêncio que só existe em gabinetes. O silêncio antes de alguém assinar, a caneta suspensa, o papel imóvel, o relógio a marcar segundos. Alfredo aprende a esperar por esse silêncio e a não o quebrar com ansiedade. Depois o país vira. E vira de repente. 25 de abril de 1974. As ruas enchem-se de gente. O ar muda, o som muda, o medo muda de lugar. Há cravos, há gritos, há abraços. E há também confusão. O Estado que parecia sólido começa a reorganizar-se, as instituições procuram chão, as empresas procuram regras, os trabalhadores procuram garantias, os partidos procuram espaço, e a economia, que não espera por ninguém, continua a exigir energia, continua a exigir produção, continua a exigir decisões. É aqui que um técnico como Alfredo ganha peso. Porque no meio do barulho, alguém tem de manter as luzes acesas, alguém tem de garantir que as fábricas não param por falta de corrente. Alguém tem de traduzir a política em funcionamento. Ele entra em estruturas de planeamento econômico no pós-25 de abril. Planeamento, nessa altura, não é palavra neutra. É campo de batalha. Há quem queira acelerar tudo. Há quem queira travar tudo. Há quem queira nacionalizar. Há quem queira privatizar. Há quem queira apenas sobreviver. E no meio, há tabelas, há projeções, há estimativas de crescimento, há contas externas, há inflação, há salários. O planeamento exige uma coisa rara. Exige aceitar limites, e limites são impopulares. Numa sala de trabalho, o cheiro é de café forte e papel quente. As máquinas de escrever batem como metralhadoras. As folhas saem com letras negras e alinhadas. Quando há erro, há corretor branco, e o corretor deixa uma cicatriz na frase. Alfredo lê essas folhas com atenção de engenheiro. Ele procura incoerências, procura números que não batem certo, procura promessas sem base. Ele sabe que uma promessa sem base vira apagão. Talvez não hoje, mas vira... O país vive um período de instabilidade. Governos caem, maiorias desfazem-se, as alianças mudam de forma e a rua pressiona. Mas a energia não pode cair com o governo. A indústria não pode esperar por eleições para funcionar. E é por isso que os técnicos entram e saem de gabinetes. Como bombeiros, Alfredo vai sendo visto como alguém sério. Sério no sentido mais frio. Alguém que não vende milagres. Alguém que não se perde em slogans. Ele não tem máquina partidária. Não tem claque. Não tem comícios a gritar o nome dele. Ele tem outra coisa, tem reputação de cumprir. E isso, num país em turbulência, vira moeda. Há dias em que ele chega cedo ao escritório, a cidade ainda está úmida. O chão brilha com a chuva da noite. Os varredores empurram folhas e lixo para o canto. E o tejo parece uma chapa de metal. Ele abre a pasta, tira papéis, alinha-os e começa a trabalhar como se o país dependesse disso. Porque depende.
O mito do técnico neutro nasce assim. Não em discursos, nasce na rotina. Nasce na ideia de que há gente que não escolhe lados, que escolhe soluções. Mas a neutralidade na prática é frágil, porque cada solução tem custo, e alguém paga. Alfredo sabe disso. Ele vê isso nas reuniões, quando se fala de tarifas, quando se fala de investimento, quando se fala de cortes. Uma tarifa mexe com famílias, mexe com fábricas, mexe com sindicatos, mexe com partidos. E cada mexida cria reação. Ele aprende a negociar sem levantar a voz, a negociar com dados, a negociar com cenários, a negociar com o peso do possível. Há um tipo de negociação que não aparece em ata. Aquela em que alguém diz com calma: se fizerem isso, eu não consigo garantir o resto. E a sala fica quieta. Ele não ameaça, ele descreve consequências. Como um engenheiro descreve uma sobrecarga, aos poucos ele entra no radar do poder. Não como estrela, como ferramenta. E ser ferramenta tem risco. Ferramenta usa-se e depois guarda-se. Ele continua a ser discreto. A discrição dele não é timidez. É método de sobrevivência. Num país onde as palavras podem ser arma, ele prefere números. Números não gritam, mas acusam. Há um documento que circula em gabinetes e pastas, uma folha com colunas de despesas e receitas, uma previsão de meses, uma linha que sobe demais, outra que cai cedo, e alguém escreve à margem com caneta azul: não fecha. Essa frase é um alarme, e Alfredo é homem de alarmes. Ele começa a ser chamado para conversas mais altas, conversas onde se fala de rumo, de estabilização, de credibilidade, de confiança externa. A confiança externa, nessa altura, é como oxigênio. Sem ela, o país sufoca. E a credibilidade não se compra com discursos, compra-se com contas, com execução, com previsibilidade. Alfredo, com a sua formação, encaixa nesse papel. Ele é o tipo de pessoa que um Estado chama quando precisa de parecer sério. Mas há um detalhe. Ele não é só chamado para parecer. Ele quer fazer, e isso cria tensão. Porque fazer implica contrariar interesses, e interesses em política têm dentes. A vida dele até aqui é uma construção lenta, uma escada de degraus firmes. Estudo, trabalho, responsabilidade, confiança, nada de saltos, nada de espetáculo. E talvez por isso o salto que vem a seguir seja tão estranho. Numa secretária, ao fim de um dia longo, ficam marcas circulares de copos. Ficam cinzas, ficam clipes tortos, fica um cheiro a tabaco entranhado na madeira. Ele fecha a pasta. O couro range. Os papéis lá dentro batem uns nos outros, como se pedissem ordem. Lá fora, Lisboa continua, com o seu trânsito, com as suas luzes, com a sua pressa. E ele sabe uma coisa que poucos dizem em voz alta. O país está cansado. E quando um país está cansado, procura um gestor, procura alguém que pareça não ter lado. Procura alguém que pareça não dever favores. Procura alguém que chegue com papéis e não com bandeiras. Alfredo Nobre da Costa, engenheiro, começa a ser visto assim, como alguém que pode arrumar a casa. Mas uma casa em turbulência não quer só arrumação. Quer poder, quer vitória, quer vingança, quer futuro. E o futuro, em Portugal, naquele fim de década, tem pressa. Ele ainda não está no topo, ainda não tem o cargo que o país vai decorar por pouco tempo. Mas a engrenagem já o puxou para perto. E quando a engrenagem puxa, não pergunta se a pessoa quer, só puxa. Numa manhã ele volta a abrir a pasta. Os mesmos papéis, as mesmas tabelas, o mesmo cheiro a tinta e couro. Só que agora as portas à frente dele são maiores. E as salas são mais frias. Ele entra nelas com o mesmo passo contido. E com a mesma ideia fixa: se os números não fecham, nada fecha. E mesmo assim ele aceita aproximar-se do centro, com a calma de quem sabe o risco e com a disciplina de quem acredita que ainda dá para controlar o circuito. O pós-25 de abril não trouxe só liberdade nas ruas. Trouxe também um país com fios soltos. E alguém tinha de os ligar sem provocar curto-circuito. Nos gabinetes, a luz fluorescente era dura, dava à pele um tom pálido. As mesas estavam cheias de pastas, carimbos e cinzeiros. O ar tinha tabaco frio e café requentado. E havia sempre um rádio baixo ao fundo. Notícias a cada hora, greves, comissões, mudanças de ministros, quedas de governos. Alfredo Nobre da Costa entra nesse mundo como quem entra numa central, sem levantar a voz, sem prometer milagres, com a pasta de couro gasta encostada ao corpo e com papéis que cheiram a tinta recente. Ele não chega para discursar, chega para medir, chega para comparar, chega para perguntar onde está a carga e onde está a capacidade. E, sobretudo, chega para perguntar quem assina. O país precisava de energia como precisa de pão. As fábricas tinham turnos. As máquinas não entendiam política. Um motor parado não vota, mas arrasta salários para o chão. A eletricidade nessa altura era um nervo exposto. Havia picos de consumo ao fim da tarde. Havia bairros que escureciam primeiro. Havia linhas antigas que aqueciam demais.
E havia manutenção adiada por falta de peças. As peças vinham de fora. E o dinheiro para pagar vinha de fora também. A balança de pagamentos era uma palavra feia, mas era a palavra que mandava. Ele passa a viver entre números e telefonemas. Telefonemas curtos, sem cumprimentos longos. Quantos megawatts hoje? Quanto custa parar a linha? Quanto tempo para repor a reserva? Quando alguém dizia não dá, ele pedia um motivo. E pedia um motivo por escrito. O papel era a única coisa que ficava quando a sala esvaziava. Havia relatórios com capas cinzentas, papel grosso, grampos que enferrujavam, e páginas com tabelas que pareciam tapetes. Linhas e mais linhas. Consumo por setor, perdas na rede, custos de combustível, projeções para o inverno. Ele lia com uma régua na mão. A régua não era para medir, era para não se perder. E para apontar o dedo ao número certo, o planeamento econômico no pós-1984 era uma arena. A palavra planeamento vinha carregada. Uns queriam planos para acelerar a transformação, outros queriam planos para travar o caos. E quase todos queriam planos que não lhes tocassem no bolso. As reuniões começavam cedo e acabavam tarde. As cadeiras rangiam, as janelas fechavam mal, e o frio entrava pelas frestas no inverno. Havia sempre um mapa na parede, Portugal desenhado com linhas de transporte, estradas, portos, e por vezes traços de rede elétrica, linhas que pareciam veias. Alfredo falava pouco, mas quando falava era para cortar o nevoeiro. Ele dizia coisas simples. Se aumentamos aqui, falta ali. Se congelamos tarifas, alguém paga a diferença. Se prometemos investimento, temos de dizer de onde vem o dinheiro. Ninguém gostava de ouvir isso, mas todos precisavam de ouvir. A economia real tinha barulho. Tinha metal, tinha óleo, tinha vapor. E tinha gente cansada. Ele visitava instalações, o chão das fábricas era áspero, cheirava a ferro quente e detergente industrial. Havia ruído constante, um ruído que entrava no peito. Os encarregados mostravam quadros de produção, quadros com giz, números apagados e reescritos, e uma lista de faltas por doença. Os trabalhadores falavam de salários, falavam de preços no mercado, falavam de renda, e falavam de medo do amanhã. Alfredo ouvia e anotava. Caneta azul, letra pequena, sem adjetivos. Depois voltava ao gabinete. E o gabinete tinha outro tipo de ruído. O ruído das máquinas de escrever, tac, 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 e o som seco do retorno do carro. As secretárias tinham dedos manchados de tinta e olhos vermelhos de cansaço. Havia pilhas de papel com marcas de corretor branco, frases remendadas, números corrigidos e assinaturas à espera. A cada semana mudava alguma coisa. Mudava um diretor, mudava um secretário de Estado, mudava um despacho, mudava uma orientação. E mesmo assim, a rede tinha de aguentar, a indústria tinha de produzir e o país tinha de pagar importações. Ele começa a ser chamado para estruturas de coordenação, grupos de trabalho, comissões, reuniões com nomes longos e objetivos urgentes. O objetivo era sempre o mesmo: evitar que o país se partisse ao meio. Havia papéis com timbre do Estado. No topo, o brasão. Embaixo, linhas para assinatura. E no meio, frases que tentavam parecer neutras. Uma dessas folhas podia dizer: considerando a necessidade de assegurar a continuidade do abastecimento energético e a estabilidade do aparelho produtivo. E depois vinha a parte dura: cortes, prioridades, racionamento disfarçado de gestão. Ele sabia ler o que não estava escrito. Sabia que cada prioridade era uma escolha política, e que cada escolha política criava inimigos. A energia tinha também uma dimensão social. Uma subida de tarifa não era só um número. Era uma conta na mesa da cozinha. Era uma lâmpada apagada mais cedo. Era um aquecedor que não se ligava. E, ao mesmo tempo, uma tarifa baixa demais era um buraco. Um buraco que alguém tapava com dívida, ou com inflação, ou com cortes no outro lado. Ele tentava explicar isso com calma, como quem explica um circuito a um aprendiz, mas a política não era uma sala de aula. Era um ringue. Havia dias em que ele saía de uma reunião e entrava noutra. O corredor cheirava a cera de chão, e a passos apressados. As portas batiam, e alguém chamava pelo nome dele sem o conhecer bem. Ele tornava-se uma dessas pessoas que circulam, não aparecem nos cartazes, mas aparecem em todas as pastas. A reputação dele cresce assim, não por entrevistas, mas por telefonemas que terminam com alívio. Ele resolve. Ele não inventa. Ele não foge. E isso num país em convulsão era ouro. Mas a reputação tem um preço. Quanto mais confiança depositam em alguém, mais o puxam. E quanto mais o puxam, mais o colocam no meio do fogo. Numa tarde quente, o ar em Lisboa ficava pesado. O asfalto cheirava a borracha. E as janelas dos gabinetes ficavam abertas, mesmo com o ruído da rua. Ele tinha à frente uma tabela de importações, combustíveis, máquinas, matérias-primas. E ao lado, uma coluna de exportações que não acompanhava. A caneta parava sempre no mesmo ponto, no déficit.
No buraco que crescia, alguém do outro lado da mesa dizia que era preciso acalmar a rua. Outro dizia que era preciso acalmar os mercados. E outro dizia que era preciso acalmar os quartéis. Alfredo olhava para os números e via que não havia calma possível sem escolhas. Ele começa a lidar com a lógica do Estado em transição. Um Estado que nacionaliza setores, que reorganiza empresas, que cria novas tutelas e que tenta controlar o que já não controla. As empresas mudavam de mãos, mudavam de administração, mudavam de regras internas e muitas vezes mudavam de objetivos. Havia conselhos de administração com cadeiras novas e hábitos antigos, havia atas longas e discussões curtas e duras. Ele entrava nessas salas com a mesma pasta. O couro já tinha marcas de uso, os cantos estavam gastos e o fecho fazia um clique cansado. Dentro havia sempre o mesmo tipo de papel. Folhas com quadros, notas técnicas e anexos com letras pequenas. Os anexos eram a verdade, e ele tratava-os como se fossem a única coisa importante. Numa dessas folhas podia ler-se: Cenário A. Manutenção do nível de investimento, necessidade de financiamento externo acrescida. Cenário B. Contenção do investimento, risco de estrangulamento produtivo, e depois vinha uma frase seca. Ambos implicam custos sociais. Ele sublinhava essa frase, não por dramatismo, por honestidade. A honestidade ali era perigosa, porque a honestidade não dá votos e não dá paz. Ele aprende a falar com sindicatos e com gestores, com técnicos e com políticos, com gente que quer mais salário e com gente que quer menos despesa. Ele não seduz, ele não ameaça, ele coloca o problema em cima da mesa. E muitas vezes o problema ficava lá, como um animal morto que ninguém quer tocar. Num dia de chuva, o som das gotas no vidro era constante. Ele esperava num corredor por uma assinatura. O relógio de parede fazia tic-tac alto, e o papel na mão dele começava a amolecer nas bordas. A assinatura demorava, porque a assinatura era responsabilidade, e responsabilidade era uma coisa que todos empurravam. Quando finalmente assinavam, não havia celebração, havia só um suspiro. E a sensação de que o próximo papel já estava a caminho. Ele começa a ser visto como alguém de confiança institucional, não de um partido, de um mecanismo. O mecanismo era simples e cruel. Quando a política não consegue decidir, chama um técnico. Quando o técnico decide, a política cobra o preço. Ele percebe isso aos poucos. Percebe quando uma decisão técnica vira manchete. Percebe quando uma medida necessária vira insulto. Percebe quando uma reunião termina com sorrisos e no dia seguinte com recados. Os recados vinham em frases curtas, em corredores, em telefonemas sem identificação, em convites para almoços onde ninguém tocava na comida. O prato podia ser bacalhau, mas o sabor era de tensão. Ele mantinha o mesmo estilo. Pouca palavra, muito papel. E uma paciência que parecia infinita, mas a paciência também tem limite. E o limite para ele era a incoerência. Quando alguém pedia uma coisa impossível, ele não dizia não quero, ele dizia não fecha. E mostrava onde. Havia um momento típico. Alguém apresentava uma proposta com entusiasmo. Mais investimento, mais emprego, mais crescimento. Alfredo abria a pasta, tirava uma folha e colocava-a na mesa com cuidado. A folha tinha colunas, receitas, despesas, financiamento e uma linha final. Ele apontava para a linha final e dizia pouco. Falta isto. E a sala ficava quieta, porque ninguém queria dizer de onde vinha o que faltava. A instabilidade governativa fazia o resto. Ministros mudavam, secretários de Estado mudavam, e as prioridades mudavam com eles. O que não mudava era a necessidade de pagar contas, e a necessidade de manter o país a funcionar. Ele começa a ser chamado para conversas mais próximas do centro, conversas onde já não se falava só de energia, falava-se de credibilidade do Estado, de negociações externas, de condições para financiamento. A palavra credibilidade tinha peso físico, era como uma pedra no bolso. Sem credibilidade, o dinheiro ficava caro. E, com dinheiro caro, tudo ficava mais difícil. Do combustível ao trigo, da máquina industrial ao remédio. Ele via isso nos números. E via isso nas prateleiras. Numa mercearia, o cheiro a bacalhau seco misturava-se com detergente. As pessoas olhavam para os preços com a testa franzida, pegavam num produto, voltavam a pôr, e saíam com menos do que queriam. Esse gesto repetia-se. E esse gesto era política pura. Ele não fazia discursos sobre o povo. Ele via o povo nas contas. E via o povo nos cortes. A certa altura, ele já não era só um engenheiro em funções técnicas. Era um gestor com trânsito entre mundos. Entre a indústria que precisava de previsibilidade e o Estado que vivia de urgências. A indústria queria energia estável. Queria regras claras, queria prazos, queria contratos. O Estado queria tempo, queria margem. Queria evitar explosões sociais, queria sobreviver à próxima semana. E ele ficava no meio, com a pasta na mão, e com a sensação de que o chão se mexia. Numa manhã,
ele entra num edifício público e sente o cheiro a papel velho. O corredor tinha armários metálicos, pastas penduradas, etiquetas escritas à mão. Uma funcionária procura um processo, puxa uma gaveta, a gaveta range, e sai uma nuvem de pó. Ela encontra a pasta certa e entrega-lhe como quem entrega um segredo. Dentro havia ofícios, despachos, pareceres e uma carta com data e assinatura. A carta dizia: solicita-se parecer técnico urgente sobre a viabilidade de... E o resto era uma lista de desejos. Urgente era sempre, viável era quase nunca. Ele levava aquilo para a mesa e começava a desmontar o pedido, ponto por ponto, como quem desmonta um motor. O que era possível, ele marcava. O que era impossível, ele explicava. E o que era politicamente explosivo, ele deixava claro. Essa clareza fazia dele um homem útil. E um homem perigoso, porque um homem útil é chamado... E um homem perigoso é descartado quando incomoda. Ele começa a perceber que a neutralidade é uma máscara que os outros colocam e que retiram quando lhes convém. Quando uma medida dava certo, era mérito do governo. Quando uma medida doía, era culpa dos técnicos. E ele sabia disso. Mesmo assim, ele continuava, porque para ele parar era pior. Parar era deixar o circuito cair. O país vivia de moções, de negociações, de equilíbrios frágeis, e por baixo vivia de cabos, de centrais, de combustível, de turnos. Ele era o homem do por baixo, o homem que sabia onde a rede era fraca e onde um corte podia virar crise. Essa informação valia muito e atraía a atenção. A atenção chegava em convites formais, chegava em reuniões com mais gente, chegava em salas com tapetes mais grossos e com silêncio mais pesado. Nessas salas, as palavras eram escolhidas como se fossem moedas. Ninguém dizia tudo, ninguém assumia tudo e quase ninguém escrevia tudo. Alfredo escrevia, ou pedia que escrevessem. Ele sabia que a memória é uma coisa que se molda e que o papel resiste mais. Num fim de tarde, ele sai de um edifício e sente o ar frio na cara. A cidade tinha luzes acesas e o trânsito fazia um som contínuo, como o mar. Ele encosta-se um segundo ao carro. A mão dele segura a pasta com força. O couro está morno do dia inteiro. Ele pensa no que viu, no que assinou, no que ficou por assinar. E pensa numa coisa simples. A política está a correr mais depressa do que a técnica. E quando isso acontece, a técnica vira desculpa. Ele ainda não tem um lugar de palco, mas já tem um lugar de necessidade. E a necessidade é o caminho mais curto para o poder. Numa mesa mais tarde, ele abre a pasta outra vez. Há uma folha dobrada ao meio. Ele alisa a folha com a palma da mão. No topo, há um timbre oficial. E uma frase que parece inocente. Solicita-se disponibilidade para reunião de caráter reservado. Ele lê. E não sorri. Ele fecha a pasta devagar. O clique do fecho soa como uma decisão. E, naquele Portugal instável, decisões não esperam por ninguém. A reunião de caráter reservado tinha hora marcada e pouca margem para atrasos. Lisboa acordava com um céu baço e um vento que trazia cheiro a rio. No passeio, as folhas secas colavam-se às solas, os carros passavam com pressa e com buzinas curtas. Ele entrou no edifício sem olhar para os lados. O porteiro reconheceu-o pelo passo e pela pasta. Não houve conversa. Só um aceno e um corredor comprido. As paredes tinham tinta gasta e quadros antigos. O chão rangia em tábuas cobertas por uma passadeira escura. Ao fundo, uma porta pesada. A maçaneta estava fria. Lá dentro, o ar era mais parado. Cheirava a papel, couro e fumo antigo. Havia uma mesa grande e cadeiras alinhadas. Um cinzeiro de vidro, limpo demais, parecia recém-colocado. Um copo de água esperava alguém que ainda não tinha sede. Ele pousou a pasta com cuidado. Abriu-a só o suficiente para confirmar que os papéis estavam lá. Fechou-a outra vez. Ficou à espera. Quando a conversa começou, ninguém levantou a voz. As frases vinham curtas, como se cada palavra custasse. Falava-se de estabilidade como se fosse um material raro. Falava-se de confiança externa como se fosse um fio prestes a partir. E falava-se do parlamento como se fosse um mar com correntes cruzadas. O país tinha vivido quedas sucessivas, governos que mal aqueciam a cadeira e já estavam a sair, ministros que mudavam antes de aprenderem o caminho do gabinete, despachos que nasciam com data e morriam sem execução. E cá fora a vida não esperava. As fábricas pediam energia, os portos pediam movimento, as famílias pediam preços que não subissem todas as semanas. O nome dele apareceu como aparece um nome numa lista de emergência, sem entusiasmo, sem aplauso, como uma peça que encaixa quando as outras falham. Ele ouviu sem interromper. As mãos dele ficaram sobre a pasta, dedos juntos. O couro tinha marcas de uso e um brilho gasto nos cantos. Alguém disse que era preciso um governo de iniciativa presidencial. Disse-o como quem descreve um procedimento, não como quem anuncia uma aventura. O presidente precisava de alguém que não incendiasse a sala. Alguém que falasse com empresários sem prometer o impossível. Alguém que falasse com sindicatos sem os tratar como inimigos.
Alguém que pudesse ir a Bruxelas, a Washington, a qualquer mesa, e não parecer improviso, e alguém que não viesse com uma máquina partidária atrás. Isso era vantagem e era fraqueza. Depende sempre de quem olha. Ele perguntou o essencial. Perguntou que apoio existia no parlamento. Perguntou que margem havia para um programa econômico coerente. Perguntou quanto tempo lhe davam para mostrar resultados. As respostas vieram com rodeios. Havia disponibilidade, havia abertura, havia vontade de diálogo. E havia por baixo o som de portas a fechar. Ele conhecia aquele som. Era o som de um compromisso que não se escreve. Era o som de um voto que pode desaparecer na última hora. Era o som de um país que ainda não tinha decidido o que queria ser. A conversa terminou com uma frase simples. Precisavam dele. Não disseram por quanto tempo. Não disseram com que condições. Só precisavam. Ele saiu para a rua com a pasta mais pesada. O vento tinha aumentado. O casaco batia-lhe nas pernas. No passeio, uma mulher segurava um saco de compras com força. Um homem lia um jornal dobrado, testa franzida. Os títulos falavam de crise, de negociações, de impasses. Ele não comprou o jornal. Já tinha os números na cabeça. Em casa, a luz era mais suave. Havia silêncio de fim de tarde e um relógio discreto. Ele abriu a pasta na mesa. Espalhou folhas como quem prepara um circuito. Uma lista de problemas. Uma lista de medidas possíveis. Uma lista de medidas necessárias. E uma lista de medidas que ninguém queria assinar. O papel tinha textura áspera. Algumas folhas tinham marcas de dobragem e cantos amassados. Havia tabelas com colunas apertadas, havia notas com letra pequena, havia anexos com cálculos e projeções. Ele não precisava de dramatizar. Os números já dramatizavam por si. O telefone tocou mais de uma vez. Chamadas curtas, gente a testar o terreno, gente a perguntar se era verdade, gente a oferecer ajuda e a pedir garantias no mesmo fôlego. Ele respondia com prudência. Não prometia cargos, não prometia favores, prometia trabalho. E isso em política soa muitas vezes a ameaça. Nos dias seguintes as reuniões multiplicaram-se. Salas diferentes, o mesmo ar de urgência. Havia gabinetes com cortinas pesadas e móveis escuros. Havia salas com luz fluorescente e cadeiras de metal. Havia corredores onde se cruzavam assessores com pastas iguais. E havia sempre alguém a sussurrar ao ouvido de alguém. Ele começou a montar uma equipa como se monta uma linha de produção. Não bastava competência. Era preciso confiança. E a confiança ali era uma moeda instável. Cada nome sugerido vinha com uma história colada. Este é de tal área. Aquele é próximo de tal grupo. O outro é aceitável, mas vai irritar alguém. Ele ouvia e anotava. Caneta azul, traço firme, sem comentários emocionais. Só consequências. Havia também o problema do programa Um governo não vive só de nomes. Vive de um texto. Um texto que se lê em voz alta e se discute em silêncio. Um texto que tem de caber em frases, mas também em contas. Ele queria medidas que fechassem. Queria prioridades claras. Queria um rumo econômico que não mudasse ao sabor de cada manchete. Mas o país estava cheio de feridas recentes. Nacionalizações, reestruturações, conflitos laborais, empresas com administração nova e dívidas antigas, setores inteiros a tentar perceber quem mandava, e por cima na pressão externa. O dinheiro não vinha por simpatia, vinha por condições. Ele sabia que cada linha do programa seria lida como um sinal. Um sinal para os mercados, um sinal para os sindicatos. Um sinal para os partidos, um sinal para os militares, ainda atentos, e um sinal para as famílias que só queriam previsibilidade. Numa manhã, ele entrou num gabinete onde o ar cheirava a tinta fresca. Havia um mapa de Portugal na parede, linhas de estradas e portos, e num canto uma folha com números colada com fita. Alguém tinha escrito à mão uma taxa, um déficit, uma previsão. A letra tremia um pouco. Não era medo, era cansaço. Ele pediu dados atualizados, pediu séries completas. Pediu notas metodológicas. Queria saber o que estava por trás de cada número. Porque um número sem origem é só um argumento. E ele não queria argumentos. Queria realidade. Os técnicos traziam pastas de cartão. Algumas tinham elásticos gastos. Outras tinham carimbos repetidos. Havia folhas com timbre e folhas sem timbre. Havia cópias com tinta fraca, quase cinzenta. Ele lia tudo. E fazia perguntas que obrigavam a voltar atrás. Quanto custa isto por mês? Quanto custa isto por ano? Quem paga? Quando paga? E o que acontece se não pagar? As respostas nem sempre existiam. E quando existiam, vinham com um porém. O porém era sempre político. Os partidos olhavam para ele com uma mistura de curiosidade e cálculo. Ele não era um deles. Isso podia ser útil. Também podia ser descartável. Um governo de iniciativa presidencial não nasce de uma maioria natural. Nasce de uma tentativa. E uma tentativa, em Lisboa, pode durar uma semana ou um outono inteiro.
Ele começou a visitar líderes parlamentares, gabinetes com livros alinhados e fotografias emolduradas, cadeiras onde se sentaram muitos antes dele. O café era servido em chávenas pequenas, o açúcar vinha em pacotes amassados, as conversas começavam com cordialidade e acabavam sempre no mesmo ponto. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem derruba? Ele falava de medidas concretas, contenção de despesa, regras para investimento, sinais de disciplina, negociação com parceiros sociais e uma tentativa de estabilizar expectativas. Do outro lado, ouviam e mediam. Mediam o custo de apoiar, mediam o custo de deixar cair, mediam o ganho de esperar pelo próximo. Porque naquele tempo, o próximo governo parecia sempre ao virar da esquina. Numa dessas reuniões, alguém disse-lhe que o país precisava de um rosto sereno. Ele não respondeu. O rosto sereno não paga importações. Mas ele sabia que a imagem conta e sabia que a imagem sem base é só uma fotografia. A data aproximava-se. 28 de agosto de 1978. O calendário na parede tinha folhas arrancadas com pressa. O verão em Lisboa tinha um calor que colava a camisa às costas, o ar cheirava a gasolina e a mar distante. E mesmo assim, dentro dos edifícios, o frio do ar-condicionado fazia as mãos gelarem. Na véspera, ele dormiu pouco. Não por nervosismo teatral, por excesso de tarefas. Havia listas para fechar, havia telefonemas para confirmar, havia detalhes de protocolo que, se falhassem, viravam notícia. E havia, sobretudo, a consciência de que o tempo começava a contar no minuto em que tomasse posse. Na manhã da tomada de posse, o céu estava claro. A luz batia nas fachadas e fazia sombras duras. Ele vestiu-se com simplicidade. O tecido do fato era pesado, próprio para durar. A gravata estava bem apertada. Os sapatos tinham brilho discreto. Ele pegou na pasta. A pasta foi com ele como vai uma ferramenta. O edifício onde tudo acontecia tinha um silêncio diferente. Um silêncio de cerimônia. Os passos ecoavam mais. As vozes baixavam automaticamente. Havia gente de fato escuro e gente de uniforme. Havia fotógrafos com máquinas penduradas ao pescoço. O clique das câmaras parecia chuva seca. Ele cumprimentou sem exagero. Apertos de mão firmes, rápidos. Olhares que tentavam ler o futuro. Alguns sorrisos eram sinceros. Outros eram apenas uma forma de não mostrar dentes. O juramento foi dito com formalidade. As palavras tinham peso institucional. Mas o peso real estava fora daquela sala. Estava no parlamento. Estava na rua. Estava nas contas do Estado. Estava nos contratos de energia e nas faturas de importação. Quando terminou, não houve sensação de vitória. Houve sensação de início. E o início, ali, era uma corrida curta. No primeiro dia útil, o gabinete do primeiro-ministro cheirava a madeira encerada e papel novo. Havia uma secretária grande, demasiado limpa. Havia telefones com várias linhas. Havia uma bandeira num canto. E havia uma pilha de dossiês que parecia já estar à espera antes dele. Ele sentou-se e abriu o primeiro. O som do papel a virar era seco. O dossiê tinha ofícios de vários ministérios. Pedidos de decisão. Pedidos de autorização. Pedidos de dinheiro. E pedidos de tempo. Ele chamou colaboradores e começou a impor um método. Reuniões com hora marcada e duração definida. Notas escritas. Decisões registradas. Responsáveis identificados. Prazos claros. Era o básico de qualquer gestão. Mas naquele contexto, o básico parecia revolucionário. O problema é que o método não cria maioria. O método não segura votos. O método não impede uma moção. Ele sabia disso desde o primeiro minuto. E, mesmo assim, avançou. As primeiras semanas foram um exercício de equilíbrio. De manhã, reuniões econômicas. À tarde, contactos políticos. Ao fim do dia, telefonemas para apagar incêndios. E à noite, leitura de documentos com a luz de um candeeiro. A pasta de couro ia e vinha. Entrava em salas onde se falava de percentagens. Saía para corredores onde se falava de recados. O couro ganhava novas marcas. Como se o tempo deixasse assinatura. Havia também o país real a bater a porta. Greves ameaçadas. Setores a pedir aumentos. Empresas a pedir garantias. E famílias a sentir o preço do pão e do leite. Ele tentava construir pontes com parceiros sociais. Chamava representantes. Ouvia queixas. Ouvia exigências. Ouvia desconfianças. E respondia com números e com limites. Dizia que não havia dinheiro infinito, dizia que a inflação não era um fantasma. Era uma conta que se paga no mercado. Dizia que o Estado não podia prometer tudo a todos. E via nos olhos de alguns a certeza de que ele estava a dizer a verdade. Via nos olhos de outros a certeza de que a verdade não interessa. Num fim de tarde, ele ficou sozinho no gabinete por alguns minutos. A cidade lá fora fazia um ruído contínuo. O telefone por uma vez não tocava. Ele abriu um bloco e escreveu 2 colunas. O que é urgente? O que é importante? A coluna do urgente enchia-se sozinha. A do importante precisava de espaço e de tempo. E o tempo era a coisa que ele não tinha. O parlamento era o relógio, e o relógio não parava.
As conversas com partidos tornaram-se mais tensas. Havia quem quisesse compromissos públicos, havia quem quisesse concessões discretas, havia quem quisesse apenas ver quanto ele aguentava. Ele recusava o jogo mais sujo, mas não podia recusar o jogo todo, porque sem jogo não há governo. Ele começou a sentir a solidão típica de quem não tem bancada própria. Um primeiro-ministro sem máquina partidária depende de pontes frágeis, e pontes frágeis rangem a cada passo. Os jornais começaram a medir o governo em dias, como se mede um prazo de validade. Os comentadores falavam de sobrevivência, falavam de moções que se aproximavam, falavam de negociações que não fechavam. Ele não respondia com frases de efeito. Respondia com trabalho. Mas o trabalho não aparece na fotografia. A fotografia apanha o aperto de mão, não apanha a folha com contas. Numa manhã quente, ele recebeu um documento com timbre e linguagem formal. O papel era mais branco do que o habitual. A impressão era nítida. No topo, uma referência a uma moção. A palavra moção ali tinha o peso de uma lâmina. Ele leu devagar. As frases eram cuidadosas, mas o sentido era simples. O governo estava a ser testado, e o teste não era técnico, era político. Ele chamou alguém e pediu uma análise de cenários. Não de economia, de votos. Quantos a favor? Quantos contra? Quantos indecisos? Quem pode mudar? Quem quer cair com o governo? Quem quer apenas enfraquecê-lo? A resposta veio com incerteza. Havia promessas de abstenção. Havia promessas de apoio condicionado. Havia promessas que não valiam o papel onde não estavam escritas. E quase nada estava escrito. Ele tentou ainda assim negociar. Telefonemas para gabinetes. Encontros rápidos em salas discretas. Conversas onde se falava de tudo menos do essencial. E, quando se falava do essencial, era sempre com frases que deixavam saída. Ele percebeu que, para muitos, ele era útil como intervalo. Um intervalo entre disputas maiores, um nome que permite ganhar tempo. E quando o tempo deixa de ser útil, o nome deixa de servir. Numa noite, já tarde, ele ficou a olhar para uma folha com um quadro de medidas. Havia linhas de contenção, havia linhas de reorganização, havia linhas de negociação externa. Tudo fazia sentido técnico. Tudo tinha lógica interna. E mesmo assim, tudo dependia de uma coisa que não se calcula com régua. Vontade política. O gabinete estava silencioso. Só se ouvia o zumbido baixo de uma lâmpada. Ele passou a mão pela testa. A pele estava quente. O ar-condicionado fazia frio nos braços. Ele fechou a pasta e ficou 1 segundo com a mão no fecho. O clique foi seco. Como um ponto final que ainda não se escreve, os dias seguintes foram uma sequência de sinais contraditórios. Um partido dizia que compreendia, outro dizia que não podia. Um deputado dava a entender apoio. No dia seguinte, recuava. E no meio, o país continuava a pedir respostas imediatas. Ele tentou mostrar serviço com decisões rápidas. Despachos para desbloquear processos. Reuniões para alinhar ministérios. Tentativas de impor disciplina. Mas cada decisão criava um novo foco de resistência. E cada resistência alimentava a narrativa de fragilidade. A fragilidade em política atrai predadores. E ele começou a sentir isso nos corredores. Olhares mais frios. Cumprimentos mais curtos. Sussurros que paravam quando ele passava. Numa manhã, ao entrar num edifício, ele viu um funcionário a colar um aviso numa parede. O papel era fino e a cola deixava manchas. O aviso falava de uma reunião sindical, falava de reivindicações, falava de luta. Ele leu sem expressão. Dobrou o aviso mentalmente e guardou-o como dado. Mais um dado num sistema saturado. O governo precisava de tempo para reformas. Mas o parlamento funcionava em horas e a rua funcionava em minutos. Chegou o dia em que a tensão deixou de ser rumor e virou contagem. As conversas ficaram mais diretas, as perguntas ficaram mais agressivas. Quem está convosco? Quem vos derruba? O que oferecem? O que cedem? Ele não tinha muito para oferecer, e não queria ceder o que tornaria o governo inútil, porque se cedesse tudo, ficaria só com o título. E o título, sem capacidade, é só um cartão. Ele foi ao presidente com a franqueza de quem não sabe fingir. Levou papéis, levou números, levou uma leitura do ambiente parlamentar, falou de riscos, falou de limites, falou do que ainda podia ser feito se houvesse espaço. O presidente ouviu. O rosto não denunciava emoção. A instituição não pode tremer em público. Mas por dentro, o país tremia. Os dias correram para novembro, com um frio que começou a entrar nas casas. As manhãs tinham nevoeiro leve. O ar cheirava a lenha em alguns bairros. E, nos gabinetes, o aquecimento falhava às vezes. As pessoas trabalhavam de casaco e fumavam mais. Ele continuava a chegar cedo. Continuava a sair tarde. Continuava a carregar a pasta. E continuava a tentar que as decisões fossem decisões, não frases. Mas a política já tinha escolhido o seu ritmo. E o ritmo era de queda. 22 de novembro de 1978 chegou com a sensação de inevitável. Não foi um choque súbito,
Foi um edifício a ceder depois de muitas fissuras. Nesse dia, os corredores tinham um silêncio estranho. Um silêncio de gente que já sabe o resultado. Os passos eram mais lentos. Os cumprimentos eram quase formais demais. Como num velório onde ainda ninguém chora, ele entrou com a mesma postura, sem dramatizar, sem pedir pena. Levou a pasta, levou papéis que já não iam ser executados por ele. E levou uma calma que, para alguns, parecia frieza. Era só disciplina. As palavras finais foram institucionais. A queda de um governo escreve-se com fórmulas, mas vive-se com peso no estômago. Quando tudo terminou, ele recolheu os documentos, alisou uma folha dobrada, guardou-a, fechou a pasta. O fecho fez o mesmo clique cansado de sempre. Só que desta vez o clique soou a despedida. Lá fora, Lisboa continuava. Os autocarros passavam cheios. As lojas fechavam as portas ao fim do dia. As pessoas falavam de política como falam do tempo. Com irritação e resignação, ele caminhou até o carro sem pressa. O ar estava frio e limpo. O céu tinha uma cor de chumbo claro. Ele segurou a pasta com força, como se segurasse a única coisa que não muda. E por um instante ficou claro o paradoxo inteiro. Um homem chamado para arrumar a casa num incêndio, e um incêndio que não quer ser apagado, só quer mudar de dono. No banco de trás do carro, a pasta ficou encostada ao couro do assento. O motorista evitava buracos como se evitasse perguntas. A cidade passava em cinzento e vidro. As montras já tinham luzes de inverno. Havia gente com sacos de compras e ombros encolhidos. O governo tinha caído, mas o preço do peixe não esperava por ninguém. No dia seguinte, o gabinete parecia maior, não por ter mais espaço, por ter menos vozes. A secretária continuava limpa demais. O telefone tocava, mas com outro tom. Já não era urgência, era confirmação de fim. Chegaram pastas de outros ministérios, ainda com carimbos frescos. Pedidos de despacho que tinham sido preparados na véspera. Ofícios com frases longas e educadas. No rodapé, assinaturas apressadas. A máquina do Estado não parava por delicadeza. Parava quando alguém lhe cortava a corrente. Ele abriu um desses ofícios e leu a primeira linha. Falava de pagamentos em atraso, falava de compromissos com fornecedores, falava de prazos que já tinham passado. O papel tinha um cheiro a tinta recente. E tinha também um cheiro antigo, de gaveta fechada. Um assessor entrou com um bloco na mão. A voz vinha baixa, como se a sala fosse uma igreja. Perguntou o que fazer com os dossiês em curso. Perguntou o que responder a quem ligava. Perguntou se havia instruções para os diretores gerais. Ele não levantou a voz. Disse para registrar tudo. Disse para não prometer nada. Disse para manter o serviço a funcionar. E disse para preparar a transição com rigor. A palavra transição ali era uma faca embrulhada em papel. Porque transição significava que o trabalho dele virava rascunho. E rascunho, em Lisboa, acaba muitas vezes no fundo de uma gaveta. Numa sala ao lado, alguém empilhava dossiês em caixas de cartão. As caixas tinham cantos amolgados e fita castanha. O som da fita a rasgar era seco. Cada caixa recebia um rótulo escrito à mão. Economia, energia, indústria, negociações, assuntos pendentes. Ele passou os dedos por um desses rótulos. A tinta da caneta ainda manchava um pouco. Era um gesto pequeno. Mas era o gesto de quem sabe que o papel é a única memória fiel. Havia também o ritual das cartas. Cartas de agradecimento, cartas de despedida. Cartas que não dizem nada e dizem tudo. O papel timbrado tinha relevo. Quando se passava a unha, sentia-se a marca do Estado. Uma dessas cartas tinha uma frase curta, quase fria. Agradece-se o serviço prestado ao país. Sem adjetivos, sem promessa de continuidade. Ele leu e pousou a carta com cuidado. O que ele tinha tentado fazer em 87 dias não cabia numa frase. Cabia em tabelas, cabia em notas internas, cabia em reuniões que não ficaram gravadas e cabia em decisões que morreram antes de nascer. Num caderno de capa preta, ele tinha apontamentos de setembro, linhas direitas, letra pequena. Havia uma lista de prioridades, controlo de despesa, regras para investimento público, negociação com parceiros sociais, sinais externos de disciplina. Ao lado havia outra lista. Riscos políticos, moções, abstenções incertas, partidos a medir ganhos. E um ponto sublinhado 2 vezes. Tempo insuficiente. Ele folheou o caderno devagar. O papel fazia um som leve, como folhas secas. E por um instante o gabinete voltou a ser o de agosto. Cheio de planos e de prazos. Cheio de telefonemas e de promessas vagas. Agora, os telefonemas eram diferentes. Eram de gente que queria saber para onde soprava o vento. Eram de gente que queria garantir que não ficava do lado errado. Eram de gente que semanas antes pedia paciência. Um industrial ligou e falou de energia, falou de contratos, falou de custos que subiam, falou de paragens de produção. Ele ouviu e respondeu com o que podia. Disse que a administração tinha de manter o essencial, disse que os serviços técnicos continuavam, e disse que não havia milagres. A palavra milagre não era dele, mas era o que muitos esperavam.
Esperavam que um engenheiro resolvesse o que a política não queria resolver. Esperavam que um método substituísse uma maioria. Esperavam que uma pasta cheia de números calasse um plenário. Numa manhã fria, ele atravessou um corredor e viu um mapa na parede. Portugal desenhado em linhas finas, portos marcados com pontos. Centrais elétricas assinaladas a vermelho. Era um mapa de trabalho, não de propaganda. Ele parou diante do mapa e ficou imóvel. A eletricidade não tem partido. A rede não pergunta quem vota em quem, mas o orçamento pergunta. E o orçamento, naquele tempo, era um campo minado. A inflação era uma conversa diária. No café, as pessoas falavam de preços como falavam de doença. O pão tinha subido. O leite tinha subido. O gás tinha subido. E o salário ficava para trás. Nos mercados, as bancas tinham menos variedade. O peixe brilhava sob lâmpadas fracas. As mãos das peixeiras estavam vermelhas do frio. As moedas passavam de mão em mão com pressa. E havia sempre alguém a dizer que antes era diferente. Ele sabia que a economia não era um gráfico. Era uma fila. Era uma conta no fim do mês. Era uma fábrica que fecha uma linha. Era um turno que se perde. No governo, ele tinha tentado impor uma disciplina simples. Reuniões com hora e ata. Decisões com responsável e prazo. E um princípio que parecia óbvio. Se não há dinheiro, não se promete. Mas a política vivia de promessas. E vivia também de recados. Recados que não se escrevem. Recados que chegam por intermediários. Recados que pedem favores sem dizer a palavra favor. Ele recusou muitos desses recados. E isso isolou. Porque em Lisboa a recusa não é neutra, a recusa cria inimigos silenciosos. E inimigos silenciosos são os mais eficientes. A queda do governo tinha sido votada com formalidade, mas a preparação tinha sido feita em cafés, gabinetes e corredores. Tinha sido feita em conversas de meia voz. Tinha sido feita em contas de curto prazo. Ele lembrava-se de uma tarde em outubro. Um deputado tinha lhe dito que compreendia a necessidade de contenção. Tinha dito isso com um sorriso cansado. Depois tinha acrescentado uma frase curta. Mas eu tenho um distrito. Essa frase era uma parede. Porque um distrito pede obras. Pede empregos, pede sinais. E um plano de estabilização pede o contrário. Pede espera, pede cortes, pede impopularidade. Ele tentou negociar com parceiros sociais. Chamou sindicatos e confederações. Sentaram-se em mesas compridas, havia copos de água alinhados, havia cinzeiros cheios ao fim de meia hora. E havia sempre alguém a bater com a ponta do dedo na madeira. As reivindicações vinham em listas. Aumentos, garantias, proteções. Ele respondia com números e com limites. E via do outro lado a impaciência de quem não pode levar números para casa. Numa dessas reuniões, alguém empurrou um papel para a frente. Era uma proposta escrita à máquina. As letras tinham falhas, como se a fita estivesse gasta. No fim, havia uma assinatura forte. Ele leu e devolveu com calma. Disse que não podia assinar aquilo. Disse que aquilo abria uma porta que não se fechava. Disse que o Estado não aguentava. E a sala ficou mais fria. A política não perdoa a frase não posso. Porque não posso não dar manchete boa. Não posso não dar vitória a ninguém. E sem vitórias, os apoios evaporam. Quando o governo caiu, muitos já tinham preparado a narrativa. Diziam que ele era competente, mas não tinha base. Diziam que era sério, mas não era político. Diziam que era técnico, mas o país precisava de outra coisa. Ele ouvia isso e não respondia. Porque responder seria entrar no jogo que ele sempre evitou. E porque no fundo havia verdade ali. Não na crítica à competência, mas na constatação do mecanismo. Um governo sem maioria vive de tolerâncias. E tolerância é uma corda fina. A corda aguenta enquanto convém. Depois, parte. Numa tarde de novembro, antes da queda, ele tinha recebido um papel com linguagem formal. Era uma moção. O texto era polido, quase elegante. Mas o efeito era brutal. Ele tinha sublinhado uma frase com caneta azul. O governo não reúne condições para prosseguir. A frase parecia escrita para qualquer governo, bastava mudar a data. Ele guardou esse papel na pasta. Não por nostalgia, por método. Porque um engenheiro guarda a peça que falhou. Para entender onde partiu, agora já fora do centro do poder ele continuava a ser chamado, chamavam-no para conselhos, chamavam-no para comissões, chamavam-no para reuniões onde se precisava de alguém que soubesse ler números. Ele entrava nessas salas com o mesmo passo, sem cortejo, sem aplauso. O casaco sempre bem assente, a gravata discreta e a pasta com marcas novas. As salas mudavam, mas o cheiro era o mesmo. Papel, café frio, fumo e um leve odor a madeira antiga. Numa dessas reuniões, alguém abriu um dossiê e tirou uma folha com tabelas. Eram projeções de consumo energético, linhas que subiam, colunas com valores, notas no rodapé. Ele apontou para um número e fez uma pergunta simples. Qual é a fonte? Qual é o ano base? Qual é a margem de erro? A sala ficou em silêncio por um segundo, porque aquela pergunta obrigava a parar o teatro, obrigava a voltar ao chão. E o chão muitas vezes não era confortável.
Ele tinha passado pelo governo como quem passa por uma ponte em construção. Pisou tábuas que ainda rangiam. Tentou apertar parafusos enquanto a ponte era atravessada. E no fim, a travessia continuou sem ele. Mas a passagem não foi vazia, porque mostrou com crueldade o limite do tecnicismo. Mostrou que um plano não se executa sem votos. Mostrou que a seriedade não substitui a aritmética parlamentar e mostrou que a estabilidade não se decreta. Em casa, já longe dos corredores, ele mantinha hábitos de trabalho. A mesa tinha pilhas de papéis alinhadas, havia um cinzeiro que raramente ficava vazio. Havia um relógio que marcava as horas com um som seco. Ele lia jornais com atenção, mas sem prazer. As páginas manchavam os dedos. A tinta deixava um cheiro forte. Os títulos mudavam, mas o padrão repetia-se. Crise, negociações, impasse. Medidas, reações. Às vezes ele encontrava num artigo uma referência ao seu governo, uma linha, 2 linhas, um número de dias, e seguia em frente. Porque o que ele tinha vivido não cabia em 2 linhas. Cabia na sensação de entrar numa sala e perceber que já decidiram sem dizer. Cabia no som de um telefone que toca, e ninguém quer ser o primeiro a atender. Cabia no olhar de um ministro que sabe que não vai ter tempo. Ele lembrava-se do primeiro dia no gabinete, a secretária limpa, os telefones com várias linhas, a pilha de dossiês, e a ideia de que método bastava. Depois lembrava-se do parlamento, da contagem de votos como se fosse contagem de munições, da incerteza como regra, e da rapidez com que um apoio vira distância. A certa altura, ele percebeu que tinha sido chamado para ganhar tempo. Tempo para outros se reorganizarem. Tempo para as facções se reposicionarem. Tempo para o país respirar entre quedas. E ele aceitou na mesma, porque para ele recusar seria abandonar o problema. E ele não tinha esse instinto. Ele tinha um instinto de tentar. Os anos passaram. O país mudou de ritmo. A democracia ganhou rotinas, as instituições foram criando anticorpos, mas a memória daquele outono de 1978 ficou como um aviso escrito em papel fino, com carimbo, com assinatura, e com uma data que fecha uma porta. Ele morreu em 1996. A notícia saiu com sobriedade. Datas. Cargos. Uma frase sobre o serviço público. Quem o conheceu de perto falava de seriedade, falava de discrição, falava de trabalho, e falava também de uma espécie de tristeza contida, porque ele tinha visto por dentro como o poder funciona quando está com pressa. E tinha visto como um país pode pedir ordem e, ao mesmo tempo, rejeitar o custo da ordem. Numa gaveta ficaram papéis com tabelas e notas, alguns com cantos dobrados, outros com manchas de café. E, no meio, a marca de uma vida que tentou governar com régua e calendário. A pasta de couro gasta nos cantos continuou a existir, não como símbolo, como objeto real, pesado, com fecho metálico. Entrou em salas onde se decidiam coisas pequenas. Saiu para ruas onde se viviam coisas grandes. E no fim, ficou a lição mais dura. Num país de facções, um homem de números pode ser apenas uma pausa curta, com 87 dias, e com um silêncio que ainda hoje diz muito.